Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Estamos aqui para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você a falar com o Senhor nosso Deus, juntamente comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, ó Deus eterno. Somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua justiça, do Teu poder, do Teu amor, do Teu perdão. Ó Deus, necessitamos da Tua presença constantemente em nós. Queremos aprender mais de Ti. Fala conosco, Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Meus amados irmãos, aqui estamos para juntos estudarmos a terceira lição desse trimestre. Lembrando que nesse trimestre, na lição dos adultos, nós estamos estudando, olha que revista linda, estamos estudando, submisso esse tema principal aqui, o Deus que governa o mundo e cuida das famílias. E hoje nós estaremos estudando a terceira lição desse terceiro trimestre de 2024. O tema da nossa lição de hoje, estaremos falando sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Eu espero que você esteja acompanhando os estudos, espero que você esteja lendo a Bíblia. Eu já até aproveitei para me ler novamente o livro de Ruth. Eu já havia tido essa oportunidade e estou aproveitando que estamos estudando essa lição e já li o livro de Ruth todo na Bíblia de Estudo. E quando entrarmos no livro da Rainha Esther, o meu propósito também é esse, ler uma vez mais. E eu quero aconselhar você que está ouvindo o nosso estudo, leia na Bíblia Sagrada o livro de Ruth e você vai conhecer um pouco melhor. Quem é Ruth? Quando viveu Ruth? O que a Bíblia fala sobre Ruth? Sobre a sua sogra Noemi, sobre o esposo de Noemi, sobre o esposo de Ruth. O que a Bíblia fala sobre os filhos de Noemi? O que a palavra do Senhor quer nos ensinar quando Noemi saiu com a sua família ali de Belém, que significa terra do pão, e foram para Moab? Hoje nós iremos aprender um pouco sobre a relação de amizade entre Ruth e Noemi, entre Ruth, que era nora, e entre Noemi, que era sogra de Ruth. E a gente vai tirar, nós iremos tirar ou extrair lições ricas para o nosso aprendizado. Nós iremos observar que é possível, sim, haver um relacionamento respeitoso entre sogra e nora. Pois bem, lembrando que essa lição será ministrada na igreja dia 21 de julho. Bíblia na mão, revista na mão se você puder. Se não puder pegar a Bíblia nem a revista, aumente o volume aí do seu celular e vamos ouvir a palavra de Deus. Ou se é na televisão, se concentre, vamos observar o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Disse, porém, olha o texto áureo, vou repetir, o tema principal, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O apóstolo Paulo falou que o amor tudo suporta. Texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo de 16. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Vamos adentrar aqui a nossa
Introdução. Havia ter questão de... Tá aqui, ó. Tem uma Bíblia aqui, que a gente tem que estudar a palavra do Senhor, levando em consideração principalmente as Sagradas Escrituras. Eu gosto sempre de citar aquela palavra do Senhor Jesus, né? Ele disse: examinai a Sagrada Escritura, porque elas dão testemunho de mim. Vamos lá. Introdução. Não. Quase que eu passava aqui desapercebido. É a leitura bíblica em classe. Perdão, meus irmãos. Vamos ler a leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, e também versículo 18, versículo 14 ao versículo 19. Então, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas noras, 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Amém. Olha que maravilha, né? Texto bíblico demonstrando aí que Deus estava mudando o cativeiro emocional, tanto de Noemi quanto também de Ruth. Nós já aprendemos, meus amados irmãos, vou fazer aqui uma retrospectiva, um breve resumo aqui das 2 primeiras lições. Nós já estudamos sobre o tema 2 importantes mulheres na história de um povo, o livro de Ruth, e agora Ruth e Noemi entrelaçados, e agora esse tema, né, tão importante, Ruth e Noemi entrelaçados pelo amor. Nós já aprendemos que o livro de Ruth, ele foi escrito no período dos juízes. Quando que foi o período dos juízes? Foi o período antes dos reis. A Bíblia fala que Moisés morreu, está escrito no livro de Deuteronômio, ali no último capítulo 30, 31, e diz a Bíblia que Josué sucedeu Moisés, e Josué também morreu, e Josué não deixou uma pessoa à altura para liderar as 12 tribos de Israel. E diz a Bíblia que o povo então, diz a Bíblia que surgiu uma outra geração que não conheceu Moisés. Surgiu uma outra geração que não conhecia as informações detalhadas sobre o que Deus havia feito ali em Israel. Ali no Egito. E diz a Bíblia que o povo então começou a fazer o que bem entendia. Está escrito lá. E o povo fazia o que bem queria porque não tinha uma liderança à altura. O povo então desobedecia a Deus e Deus permitia que os exércitos inimigos, principalmente filisteus, posso confundir, filisteus, fariseus é uma coisa, lá no tempo de Jesus, e filisteus no tempo do Antigo Testamento. Israel sofreu muito ali nas mãos dos filisteus.
E Israel então clamava ao Senhor, se arrependia dos seus pecados, e diz a Bíblia que Deus levantava libertadores para julgar Israel, governar Israel. E teve aproximadamente 12 a 14 juízes em Israel. A Bíblia fala sobre Otoniel, que foi o primeiro. A Bíblia fala sobre Jefté, sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Débora. A Bíblia fala sobre Samuel, que foi o último juiz que julgou ali Israel. E a palavra do Senhor nos mostra que a história de Ruth e Noemi é bem provável que aconteceu nesse período, porque no livro não se menciona, não se fala nada relacionado ao rei Saul, ao rei Davi, ao rei Salomão e assim por diante. E aí, meus queridos irmãos, como nós já aprendemos, né, estava tendo uma fome terrível ali em Belém, e o esposo de Noemi decide então sair de Belém, conhecida como Terra do Pão. O desespero, a fome, a dificuldade chegou naquela família. Como acontece nos dias de hoje, né? Não é só no dia de hoje, mas sempre, praticamente sempre foi assim. Sempre que surge uma dificuldade no meio de uma família, é normal o pai de família ou a mãe de família querer sair daquela cidade e procurar um emprego, um meio de sobrevivência em outro lugar, em outra cidade, um outro estado, em outro país. Muitas vezes sair do interior e ir para a cidade grande, para a região metropolitana, ou às vezes sai da roça e vai morar na cidade. Então, é dentro desse contexto que Elimeleque pega a sua esposa Noemi e sai ali de Belém e vão para Moabe. Nós aprendemos também que Moabe vem de Moabitas. Então, nós aprendemos também que a nação de Moabe ela se originou através das filhas de Ló. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, só restou Ló e suas duas filhas. E elas, desesperadas, achando que não tinha mais habitante nenhum sobre a terra, diz a Bíblia que as duas decidiram embriagar Ló. Depois que Ló ficou bêbado, essa é a linguagem mais clara, as duas decidiram ter relação sexual com ele, e isso é chamado de incesto. Isso aí foi antes da lei, porque na lei Deus instituiu que era pecado, relação sexual entre parentes. E a palavra do Senhor nos diz que dessa relação, que a filha mais velha até disse, vai ser o jeito de a gente se deitar com o nosso pai, a fim de que venha ter herdeiros, a fim de que a nossa descendência, nossa genealogia possa dar prosseguimento. E a palavra do Senhor nos diz, né, que desse relacionamento, incesto, né, nasceu os filhos, né, Moabe e Amon, né, os amonitas. E aí nós aprendemos que esse povo cresceu, esse povo prosperou e esse povo se tornou inimigo de Israel. Tanto é que a Bíblia fala lá no livro de Números, né, que Balaão foi chamado, né, através do rei ali dos amonitas para lançar maldição sobre Israel. E se quer saber um pouco mais, você pode estar acompanhando aí o outro vídeo que nós gravamos, a nossa outra aula. Então, a palavra do Senhor nos diz que eles chegaram cadê aqui? Na terra de Moabe. Isso, perfeitamente. Agora me recordei. Ali, diz a Bíblia, né, ali eles viveram, mas o esposo de Noemi morreu, os dois filhos de Noemi também morreram, e só ficou Noemi e as suas duas noras. De repente, chega a ter o conhecimento de Noemi que aquela fome que havia em Belém, ela havia cessado, havia acabado. Noemi, então, decide voltar para Belém, terra do pão.
Vamos observar aqui o que a introdução tem a nos dizer. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra. Quais são os três principais personagens da obra? Ruth, Noemi e Boaz. Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre amor, respeito, perdão, consideração. A Bíblia fala sobre relacionamentos conjugais, mas também a Bíblia fala sobre relacionamento que diz respeito à amizade. A Bíblia fala sobre a amizade que existiu entre Moisés e Josué, tanto é que Josué se tornou sucessor de Moisés. A Bíblia fala, lá na frente, depois do livro de Ruth, a Bíblia fala sobre a amizade entre Davi e Jonatas, que era filho do rei Saul. A Bíblia fala sobre outros tipos de amizades que existiram tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele tinha 12 apóstolos, ou discípulos, né? Que a princípio eram discípulos. Foram moldados, trabalhados, e eles então receberam o título de apóstolos. E a palavra apóstolo significa enviados com uma missão. Entre os 12 discípulos, existia 3 discípulos mais próximos de Cristo, Pedro, Tiago e João. Então, Jesus também tinha suas amizades próximas. A Bíblia fala sobre a amizade de Paulo com Lucas. Tanto é que Lucas foi quem escreveu o evangelho que leva o nome dele. Ele não foi discípulo direto de Cristo, não fez parte do colégio apostólico de Cristo, mas Paulo a gente vê aí, mas Lucas a gente observa aí que ele foi discípulo de Paulo, e a gente observa quanta amizade deles foi uma amizade bem próxima, né? E entre as mulheres também existiu amizades verdadeiras, amizades sinceras. E Deus usa o comentarista para trazer para a nossa edificação espiritual a grande amizade que existiu entre Noemi e Ruth, entre uma que era sogra e a outra que era nora. É interessante observar que Ruth ela era moabita, ela não era judia. Ruth, antes de conhecer Noemi, é possível acreditar em que Ruth não conhecia o Deus de Noemi, ou talvez nunca tinha nunca tinha ouvido falar do Deus de Noemi. E a Bíblia deixa bem claro que Ruth foi abençoada através de Noemi, através da fé de Noemi, através da humildade, através do respeito, através do temor a Deus, através do bom testemunho de Noemi, Ruth foi abençoada. E é possível acreditar que Ruth se converteu ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Noemi, através da fé e através dos ensinamentos de Noemi. E quantas... Agora nós vamos dar testemunhos extras bíblicos, né? Testemunhos que eu conheço, testemunhos que você conhece também. Quantas noras que já foram e têm sido abençoadas pela sua sogra. Quantas noras que não eram crentes, não eram cristãs, não eram servas de Deus. Quantas noras que eram presas espiritualmente, eram ignorantes, eram incrédulas, eram escravas na mão do diabo, mas a partir do momento que ganharam de presente uma sogra abençoada, uma sogra espiritual, uma sogra crente, uma sogra humilde, essas noras foram transformadas, foram impactadas pelo testemunho delas, pelo testemunho as noras foram abençoadas pelo testemunho das sogras.
Infelizmente, aqui no Brasil principalmente, né, muitas sogras são alvo de muitas piadas. Muitas sogras são alvos de muitas críticas, muitas humilhação, muitas piadas. Ah, como é que é sua sogra? Sua sogra que mora com você deve ser chata, né? Sua sogra deve ser provocadora, né? E por aí vai. Mas a gente observa à luz da Bíblia que é possível, sim, ter um relacionamento sadio entre nora e sogra. Cada um deve cumprir o seu papel ali na família. E a gente vê aí que Ruth aproveitou a oportunidade e se aproximou mais de Deus através do exemplo de Noemi. Primeiro ponto, a proposta de Noemi, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias na vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido, Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom e Quilion definitivamente casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas moabitas. Ruth, e Orfa, né? Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi tornou-se amarga porque ela mesma diria tempo depois, preferindo ser chamada de Mara. Então, meus amados irmãos, teve uma crise muito difícil na vida da família de Noemi. E quem nunca passou por crise, né? Eu já passei por crises espirituais. Você já passou por crises na sua família? Quando falamos de crise, nós não estamos falando apenas de crise espiritual. Tem crises que vêm na vida espiritual, na vida ministerial, na vida conjugal, no trabalho, na escola, nos cursos. Crise fala de dificuldade, fala de provação, fala de tribulação. Crise fala de lágrima, fala de deserto, fala de solidão, fala de sofrimento. Então, vários sentimentos desse tipo que eu citei aqui vieram sobre a vida de Noemi. A palavra do Senhor deixa bem claro que Noemi era casada. Ela saiu de Belém com seu esposo, ela saiu de Belém com seus 2 filhos, mas ao chegar em Belém, a palavra do Senhor deixa bem claro que, infelizmente, o seu esposo faleceu. E logo depois, irmãos, os seus 2 filhos também faleceram. Eles ficaram ali em Jerusalém aproximadamente 10 anos. E a palavra do Senhor nos diz, né, que o comentarista, ele acredita que os 2 filhos de Noemi poderiam ter morrido, deveriam ter algum problema de saúde. Eu fico imaginando, irmão, quando a gente perde uma pessoa querida, já não é fácil. Quando alguém perde o pai, perde a mãe, perde o esposo, perde a esposa, perde o filho. Imagina a vida dessa pessoa a partir daquele momento. Agora eu fico imaginando o sofrimento que veio sobre Noemi. Vivendo em terra estranha, tendo que começar do zero, fazer novas amizades, tendo que ser crente em um país incrédulo, em um país idólatra, tendo que servir a Deus ali distante da terra natal. E agora? Agora sem a presença do companheiro, aquele que era o principal responsável por trazer o alimento para dentro de casa. Agora sem a presença dos filhos, porque quando o esposo morre, é natural que os filhos dê prosseguimento à semente, case e tenha filhos. É natural que os filhos lutem para trazer o sustento para dentro de casa, que vai beneficiar a mãe, que agora é viúva. Mas a Bíblia fala que, infelizmente, os 2 filhos de Noemi também faleceram. Irmãos, tem provações que vêm na nossa vida que nós não encontramos respostas. Mas eu te digo, a solução não é fugir
do problema, a solução não é fugir de casa, a solução não é abandonar tudo e abandonar todos, a solução não é tomar um veneno, a solução não é se embriagar, a solução não é se drogar, a solução não é entrar em desespero, a solução não é culpar Deus, porque o sofrimento ele vem sobre quem é forte, sobre quem é fraco, o sofrimento vem sobre quem é justo, sobre quem é injusto, o sofrimento vem sobre quem é cristão e sobre quem não é cristão. O sofrimento vem sobre quem obedece a Deus e quem não obedece a Deus. A aprovação vem sobre tudo e sobre todos. Porém, a diferença está em como enfrentar aquela situação. Eu quero te dizer que mesmo que você passe por uma provação terrível, um sofrimento terrível, sem encontrar palavras para ter a resposta de porquê daquele sofrimento, não abandone a sua fé. Não abandone o Deus que te resgatou, o Deus que te ama. Não abandone a sua família. Não abandone o seu trabalho. Não pense em suicidar. Não pense que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Guarde essa palavra aí. Então, de repente, ali em Moabe, fica apenas Ruth e suas duas noras. Tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Vamos observar aqui esse texto bíblico, que está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, meus amados irmãos, a gente deve levar em consideração a dor e também a bonância. Só que, infelizmente, nós, seres humanos, costumamos levar em consideração, nós, seres humanos, costumamos a ser grato a Deus apenas pela bonância. Dificilmente você vai ver alguém dizendo: Senhor, eu te agradeço pela luta, eu te agradeço pelo sofrimento, eu te agradeço pelas provas, eu te agradeço pelo deserto, porque tudo isso me moldou, tudo isso me fez me aproximar mais de Ti, tudo isso me fez depender mais de Ti. É raro ter alguém que enxergue a aprovação por esse ponto de vista. Mas o comentarista que nos indica ler o texto bíblico, o texto bíblico nos diz: no dia da prosperidade, se alegre do bem, se alegre. Mas no dia da adversidade, no dia contrário, no dia mau, né? Traduzindo em outras palavras, né? No dia mau, considera também. Considera também. A palavra do Senhor nos diz no livro, tem um texto bíblico no livro, na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala sobre a necessidade de se revestir de poder e de autoridade. E lá ele fala que depois que nós nos revestir de todas as armaduras espirituais, nós devemos ficar firmes. Porque o dia mau vem, está escrito lá. Antes que venha o dia mau. Então Deus quer que estejamos preparados espiritualmente para quando o dia mau vier, não nos pegar de surpresa. Então está aqui, tirando forças da fraqueza. Já li o texto bíblico. Tem outro texto bíblico aqui. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Mateus capítulo 7, versículo 4. Eu imagino que eu não li esse texto bíblico antes não, mas eu imagino que esse texto bíblico esteja se referindo à casa construída sobre a rocha. Se não fosse, irmão, me perdoe. Vamos lá, Mateus 7, versículo 44. Versículo 24 ao 27. É isso mesmo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
e aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, esse texto bíblico nos mostra a necessidade de termos a nossa vida espiritual edificada sobre a rocha. Não esqueça, a palavra casa na Sagrada Escritura significa também a nossa vida espiritual. A palavra rocha na Bíblia Sagrada significa principalmente Jesus Cristo, ela aponta para Jesus Cristo. Então, o homem, a mulher que edifica, constrói a sua casa, constrói a sua vida espiritual sobre Jesus Cristo, que é a rocha, é comparada a uma pessoa que enfrenta ventos, mas está ali de pé. Então, Noemi, ela enfrentou muito a luta, enfrentou muitos vendavais espirituais, uma provação terrível, mas ela não abandonou o seu Deus, nem abriu mão da sua fé. Quando soube, ouça bem aqui, Noemi não escondeu o seu sentimento, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Interessante observar isso, né, irmãos? Noemi enfrentou toda aquela situação, porém Noemi, na verdade, Noemi ela teve tudo, olha só, Noemi teve tudo contrário para blasfemar o nome de Deus, se desviar da fé judaica. Noemi teve tudo para cair numa depressão terrível. Noemi teve tudo para se desesperar, querer se isolar, querer viver talvez afastada das suas... talvez não, né? Porque ela quis voltar para Jerusalém, para Belém, mas no tempo em que esteve em Moab, ela teve tudo para decidir se isolar, como acontece nos dias de hoje, né? Quando muitos de nós passam por uma luta terrível, principalmente a morte de uma pessoa querida, quase sempre a gente vê relatos de pessoas que entram em depressão. Quantas pessoas se tornaram moradores de rua? Eu conheço relatos de pessoas que se tornaram moradores de rua porque perderam seu pai, perderam a sua mãe ou perderam algum outro ente querido próximo. E depois dessa luta, essas pessoas não tiveram mais forças para viver. Elas pensaram assim, eu não tenho mais minha mãe, não tenho mais meu pai, não tenho mais meu esposo, minha esposa, eu não tenho mais razão para viver. E de repente as pessoas deixaram a sua casa, deixaram os seus móveis e foram morar na rua, entraram em desespero. Outras entram em depressão na hora da luta, não querem ver ninguém, não querem continuar os seus estudos, não querem trabalhar. Algumas pessoas, mesmo sendo cristãs, já entraram em depressão. Você vê que não é só o não cristão que enfrenta a luta, não é só alguns não cristãos que enfrentam a luta e querem se isolar, sumir, suicidar, entram em depressão. Tem pessoas também que professam a mesma fé minha, mas que já enfrentaram lutas tão terríveis que desistiram de viver. E eu próprio já tive contato com pessoas desse tipo, tentei ajudar tais pessoas, mas Noemi decidiu, irmão, continuar ali tendo fé no Deus que ela servia, mesmo vivendo na solidão, mesmo vivendo sozinha, no que diz respeito a não ter mais um esposo por perto. Noemi poderia muito bem pensar e dizer, coitadinha de mim. Noemi poderia muito bem dizer, gente, tenha misericórdia de mim, olha o tamanho do meu sofrimento. Noemi poderia muito bem se sentir a menor entre todas, incapaz, que na hora da provação vem muitos sentimentos ruins sobre nós,
Sem contar a luta espiritual. O diabo aproveita o momento da nossa luta, da nossa prova. A Bíblia não cita o texto de Ruth, não fala sobre o diabo. Mas durante toda a história bíblica, o diabo agiu contra o povo de Deus. Então é possível acreditar que estou acrescentando, opinião particular. Eu particularmente acredito que pode ser que o diabo tenha soprado na mente de Noemi. Onde está o seu Deus? Onde Deus está, esse Deus que você seguiu durante tanto tempo na sua vida? Porque isso acontece nos dias atuais, na nossa vida. O diabo, ele é aproveitador. Ele sempre aproveita aquele momento de crise espiritual na nossa vida para vir e soprar seta maligna na nossa mente, e de repente o diabo começa a soprar na nossa mente, e a gente começa a pensar que Deus não nos vê mais, que Deus não nos responde mais. Será que valeu a pena mesmo ter deixado tudo para servir a Deus? E o diabo começa então a colocar dúvida na nossa mente. Mas devemos seguir firme olhando para Jesus. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Olha que bênção, né? Vamos ver se esse texto bíblico está aqui. Deixa eu ver aqui, está aqui, né? Ruth capítulo 6, Ruth capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos observar o que está escrito. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Olha que bênção. Chegou a ter o conhecimento de Noemi que, por graça de Deus, Deus já estava abençoando uma vez mais Belém, e que aquela escassez, aquelas dificuldades do passado haviam se acabado. Ela então decide voltar para Belém. Então a Bíblia fala que Noemi ela tirou força no meio das fraquezas. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Ponto. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Tá bom, meus amigos? Os problemas da vida não podem nos paralisar. Noemi, idosa, fraca emocionalmente, porque estava abalada por tudo que tinha passado. E o comentarista deixa bem claro que ela andou aproximadamente 120 quilômetros de Moabe até Belém para recomeçar a sua vida. E o comentarista aqui, para a gente finalizar isso aqui, né? Já pensou se Noemi tivesse se entregado ao sofrimento ou aos sentimentos, né? Ela não teria tido a oportunidade de ainda viver dias alegres, porque Deus mudou o cativeiro dela. Ponto 3. Sem manipulação emocional, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que, a princípio, as 2 noras de Noemi, Ruth e Orfa, decidiram seguir Noemi. Porém, Noemi deixou bem claro, gente, eu não tenho mais filhos.
Gente, eu não tenho condição de gerar mais filhos. É viável, o mais correto é vocês ficarem aqui. Vocês são novas, vocês são bonitas, vocês têm condição de ter um novo esposo, ter filhos, de ter uma nova família. Fiquem aqui que eu vou voltar para Belém sozinho. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ruth decidiu acompanhar Noemi. Ruth tinha uma consideração tão grande por Noemi, era um amor sincero, era um amor verdadeiro, era um amor como se fosse um amor de filha para a mãe. Ali foi um amor de nora para a sogra. Noemi, eu imagino o coração de Ruth, triste pela possibilidade de abandonar ou de se afastar de Noemi, mas ao mesmo tempo tendo uma certeza no seu coração: onde você for, eu irei com você. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro que Orfa, então, decide ficar ali em Moabe, e diz a Bíblia que ela voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Existem comentaristas bíblicos que acreditam que quando o texto fala que Orfa voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses, isso abre leque para acreditar que ela voltou a servir aos deuses ali de Moab. Isso aqui é uma linha de interpretação, mas o texto bíblico não dá detalhes sobre como é que foi a convivência dela quando ela passou a viver entre o seu povo. Que a Bíblia que se destaca, Deus se preocupa aqui nesse contexto em falar da fé, da amizade que existia entre Ruth e Noemi. Prosseguindo. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. 2. A convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Tá vendo? Tem noras que não têm uma boa amizade com a sua sogra, ou não são tão apegadas com a sogra como outras noras, né? Como, por exemplo, tem noras que conseguem viver próximo da sogra sem ter aquela intimidade, sem ter aquele relacionamento bem próximo, sem ter aquela preocupação grande uma com a outra. Às vezes não quer nem se envolver tanto, porque fica preocupado que pode prejudicar o relacionamento ali da nora com o esposo e assim por diante. Esses e outros motivos. Porém, por outro lado, já existem outras noras que são mais apegadas com a sua sogra, né? Tem noras que consideram a sogra como se fosse mãe, como se fosse uma irmã, como se fosse uma parente. Tem noras que se preocupam com a saúde da sogra. Tem noras que se preocupam em preparar um almoço, uma janta na casa da sogra, ou faz questão de convidar a sogra para ir passar um final de semana, um momento ali com eles. Então, isso é muito bom. Se você que está me ouvindo nesse dia, se você tem uma sogra, procure ser amiga dela, ou vice-versa. Se você tem uma nora, procure ser amiga dela, procure criar uma amizade, ore por ela, fale de Jesus para ela, convide ela para ir para a igreja, convide ela, você sogra, convide a nora para conhecer o mesmo Deus que você serve, e assim por diante. Relacionamentos sadios. Então, a Bíblia fala que é possível sim ter relacionamentos sadios entre nora e sogra, como aconteceu com Ruth e Noemi, que a Bíblia fala que Ruth ela tinha uma convicção amorosa muito grande com relação à sua amizade sobre Noemi. A firmeza e altruísmo de Noemi novamente se destacam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo com sua cunhada. Então aqui nós já comentamos. A amizade na diversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e um irmão na diversidade. Ou seja, nós temos muitas amizades. É normal o ser humano ter amizade. O que não é normal
é o homem e a mulher querer viver afastado, isolado. Ah, eu não quero relacionamento com ninguém. Eu sei viver sozinho, eu quero viver sozinho. Isso aí é anormal. Porque 99,99% do ser humano necessita de companheirismo, necessita de relacionamento social, necessita ter amigos, amigas. E o rei Salomão diz que existe amigos existe amigos que se tornam até como se fossem nossos irmãos. Tamanha é a amizade, a preocupação que um tem para com o outro. E foi o caso aí que aconteceu entre Noemi e Ruth, uma amizade muito grande. Louvado seja Deus, que Deus nos dê amizades verdadeiras. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstrava o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Maravilha de Deus, né? Essa palavra, né? Quando Noemi estava se despedindo de Ruth, diz a Bíblia Sagrada que Ruth assim falou: não insista para que eu fique aqui em Moabe. Não me peça para me afastar de ti, Noemi. Eu irei com você, Noemi. Onde você for, Noemi, irei eu. Onde você pousar, Noemi, ali pousarei eu. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo também é o meu povo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, que frase, que palavra, que mensagem maravilhosa. Normalmente, eu abro até parênteses aqui, normalmente a gente vê essas frases em convites de casamento, quando vai ser realizada uma festa, aí os noivos organizam o convite por escrito e colocam embaixo lá no texto bíblico, né? É porque onde fores, irei eu, onde pousares. Então ali é uma mensagem que é colocada dentro de um contexto de relacionamento conjugal entre o esposo e a esposa, entre o noivo e a noiva, falando ali de quando os dois estão juntos, onde um estará o outro, os propósitos são os mesmos. Porém, fecho parênteses aqui, porém esse texto bíblico, a princípio, está voltado para a amizade, né, entre Noemi e Ruth. Essa foi a declaração de Ruth. Noemi, onde você for, eu vou com você. Ô irmãos, como tem faltado amizades desse tipo. Se você tem um amigo, uma amiga que se encaixa dentro desse assunto, dentro desse tema, dentro desse versículo bíblico que eu citei aqui, valorize, porque infelizmente nos dias atuais está faltando amizade verdadeira. Sem contar que tem hoje em dia muita gente é mais amigo das redes sociais do que amigo tem pessoas que são mais amigos das redes sociais do que o esposo, do que a esposa, do que os filhos, dão mais atenção para as redes sociais, dão mais atenção para amizades anônimas, pessoas que ele não conhece, que ela não conhece, do que de pessoas físicas. Então, se você tem uma amizade, que já há 10 anos você tem essa amizade, guarde ela, considere ela, seja grata a ela. Tá bom? Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Aleluia! Ruth era dinâmica, Ruth era trabalhadora, Ruth era dedicada. Envolta em expectativas fantasiosas, encarando a realidade. Prontificou-se a um trabalho humilde e generoso. Agora a gente já sai de Moabe e chega em Belém, terra do pão. Então as duas chegaram em Belém. Um amor prático, olha só. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Ou seja, Ruth poderia muito bem dizer, eu vou chegar aqui em Belém, vou ficar sentada aqui e vou esperar que o Deus de promessa, o Deus que minha sogra falou, venha falar comigo se ele tem planos comigo aqui nessa cidade. Eu vou ficar quietinho aqui. Não, irmãos.
Não, Noemi não, Ruth não ajuda dessa maneira. Ruth, como a gente costuma dizer dentro da nossa cultura brasileira, ó, Ruth organizou aqui as vestes, puxou as mangas, ó, e foi para as atividades, foi procurar um trabalho, foi procurar fazer alguma coisa. É igual, tipo assim, eu quero que Deus abra uma porta de emprego para mim. Deus falou comigo que vai abrir uma porta de emprego para mim. E o que você tem feito para essa porta se abrir? Você tem ido em busca dessa porta de emprego? Você tem colocado currículos? Você tem estudado? Você tem feito curso? Você tem batido em várias portas? Você tem procurado as pessoas para falar, alguém está precisando de serviço? Porque se você não fizer isso aí, irmão, dificilmente a porta de emprego vai te procurar. É raro alguém bater na porta da casa da gente. Alguém nessa casa precisa de emprego? Ou eu ouvi falar que alguém está precisando de emprego nessa casa? É raro. Então, Ruth foi uma mulher ativa, uma mulher esforçada, uma mulher que não esperou que as coisas acontecessem naturalmente, que acontecesse assim, um passo de mágica, como a gente costuma dizer. Mas Ruth foi em busca. Eu costumo dizer que Deus, ele não chama desocupado, mas sim chama ocupado. Ou seja, Deus, quando a gente vê no Antigo Testamento, Deus, quando chamou os profetas para realizarem grandes obras, eles estavam exercendo algum tipo de trabalho, muitos deles. A gente tem um caso de Eliseu, que estava arando a terra, quando Elias se aproximou dele e chamou ele para ser profeta. Tem um caso de Moisés, quando Deus chamou Moisés estava pastoreando ovelhas do seu sogro. Moisés estava com 80 anos nessa época. Tem um caso de Davi, que estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Tem um caso dos discípulos, que a maioria deles eram pescadores, tinham profissão de pescadores. E Jesus falou, vinde após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Então, a oportunidade chegou na vida de Ruth. Deus ia mudar o cativeiro de Ruth. Porém, a oportunidade veio no momento em que ela fez surgir essa oportunidade. Imagine se ela tivesse ficado na casa dela. Raramente, dificilmente, Obed iria se interessar por Ruth e assim por diante. Prosseguindo aqui, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas, encarando a realidade. Prontificou-se a um trabalho humilde e penoso. Ruth era uma mulher muito linda, irmãos. Da mesma forma que a Bíblia fala que Esther, a rainha Esther, era uma mulher muito bonita, Ruth também, embora viúva, mas continuava como uma mulher linda, mas sobretudo uma mulher humilde. E eu deixo bem claro aqui, viu? Ser humilde não significa que você deve vestir de qualquer maneira. Humilde, uma pessoa humilde não é aquela pessoa que anda de qualquer maneira, que se veste de qualquer maneira, ou que não sabe nem muitas vezes se expressar e assim por diante. Aí eu acho que não precisa entrar em detalhe, que não sei o que é humilde, né? Que era feitoso por pessoas pobres e necessitadas, olha só. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. E as plantações de catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituiu nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. Pois exceto nos casos de capacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo o que levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Então, diz a Bíblia, né? A gente não tem tempo para ler os textos bíblicos, tem muitos textos bíblicos aqui relacionados a Ruth. A Bíblia fala que Ruth, ela foi para o campo trabalhar. E existia uma lei ali entre o povo de Israel. Deus deu essa lei, né? Que Israel deveria
principalmente os mais ricos, né? No momento em que estivesse ali colhendo as espigas, é necessário, era obrigado eles deixarem cair as espigas, outro tipo de plantação no chão, a fim de que os pobres tivessem o que colher. Então Ruth, ela foi ali para o campo de Moabe, e a gente vê a ação de Deus, né? Deixa eu ler o que o texto, deixa eu observar o que o texto bíblico está falando aqui, porque é bom a gente estudar a palavra do Senhor com base bíblica. Ruth capítulo 2, versículo 2, vamos ver o que está escrito aqui. Ruth 2, versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Na lei de Moisés, olha o que o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal tem a nos dizer. Na lei de Moisés, Deus ordenara que Israel permitisse aos pobres e necessitados recolher os grãos deixados nos campos depois da colheita. Isso está registrado em Levítico capítulo 19, versículo 9, capítulo 23, versículo 22, Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, que são os mesmos textos aqui da revista. Se você quiser saber um pouco mais, você pode estar lendo essas referências. Então a gente observa aí a preocupação do Senhor nosso Deus, tanto com o rico, quanto com o pobre, quanto com o estrangeiro, quanto com as órfãs, ou com os órfãos, com as viúvas. Existem várias passagens bíblicas, Deus deixando bem claro que todos mereciam serem lembrados. Então Ruth ali foi para o campo apanhar espigas. A princípio poderia ser humilhante para Ruth, porque era um trabalho feito ali pelos pobres, pelos necessitados, né, como o texto deixa bem claro aqui, mas Ruth não se deixou levar por isso. E aqui nós aprendemos, né, com relação a trabalho, irmão, tem pessoas que ficam escolhendo o serviço. Muitas das vezes na vida, antes da gente ser colocado numa posição elevada, antes da gente passar a ganhar um salário maior, antes da gente subir de cargo em alguma empresa, um exemplo, muitas das vezes a gente passa por momentos de provação, testes, momentos de humilhação e assim por diante. A vida é assim. É uma fé fervorosa. Agora, não esqueça, Ruth e Noemi estão em Belém. Terceiro e último ponto. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé em todos os tempos. As mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas e dedicadas. Aí aqui o comentarista já começa a destacar o testemunho de Noemi sobre Ruth. E ele deixa bem claro, né, que as mulheres mais idosas, elas têm obrigação de deixar um legado de fé, de humildade, de esperança, de respeito para as mais novas. Tem um texto aqui no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, ele entregou uma carta para Tito, uma carta pastoral. Vamos ouvir aqui. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Vamos observar o que está escrito aqui. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Tem muita mulher idosa que não é séria. Se Paulo está falando, é porque infelizmente existia o contrário naquele tempo e infelizmente nos dias de hoje também. Sobre as mulheres idosas pesa essa responsabilidade de ser um exemplo para as mais novas, como convém às santas. Não cala, olha só, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas,
se referindo aqui a crentes. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então as mulheres idosas, servas de Deus, têm essa responsabilidade de serem mestras no bem, ensinar principalmente com o seu comportamento. Há quem diga que os nossos atos falam mais do que as nossas próprias palavras. Então, o bom testemunho de Noemi influenciou a vida de Ruth. Terceiro e último ponto, sensibilidade sobre a liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando o extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Então, meus amados irmãos, as Escrituras dão testemunho sobre várias mulheres, né? Sobre a sensibilidade da mulher. Jesus deu bastante destaque para as mulheres, elas foram inclusive as primeiras a verem o túmulo vazio. No ministério de Jesus tinha várias mulheres. Nos dias de hoje também Deus tem usado as mulheres, tem usado os homens para a realização da obra do Senhor Jesus. Amém? Tem a conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo. Ambas foram alcançadas pelo favor divino. Então, a intenção de Ruth era cuidar de Noemi, era estar ao lado de Noemi. A intenção de Ruth era morar com Noemi, ajudar Noemi no dia a dia. Ruth era uma mulher grata. Ruth foi uma nora agradecida por tudo que Noemi fez por ela, principalmente pelo exemplo de fé. Que Deus possa abençoar as noras e as sogras cristãs que fazem parte da igreja e também as que não são cristãs, você que está me vendo, você que talvez não confessa nenhum tipo de fé, você que não sabe se é espírita, se é católica, se é cristã, você que não confessa nenhum tipo de fé, mas eu quero te dizer, se você tem uma nora, você é sogra, que tem uma nora, tente ter um bom relacionamento com ela. Você, nora, tente ter um bom relacionamento com a sua sogra, porque isso é agradável a Deus. Uma pode abençoar a outra, uma pode ser amiga da outra. Abrace principalmente Jesus, porque é Ele o principal. Porque muitas das vezes, se Jesus Cristo não estiver no meio de um relacionamento, as coisas podem não estar indo tão bem. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Que maravilha, né? Como o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Eu quero agradecer a você que tem assistido às nossas aulas, tem comentado, tem dado joinha. Continue assistindo às nossas aulas, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos fazer esse canal crescer e chegar cada vez mais ao coração daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse estudo bíblico. Meu Deus, abençoai todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra, abençoe todas as famílias do mundo, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus